Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 24 de julho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Lázaro sente o cheiro ruim de cerveja, mas confia em Deus e agradece pelos pães de mel da Joana, que chegaram na hora certa. Diz que antes estaria desconfiado, mas agora tem paz. Lamenta ter demorado tanto para se entregar ao Senhor. Lembra de Joana da infância, e da insistência dela em não desistir dele. Sabe que Deus se importa com tudo e quer entender o que aconteceu na cela, mas decide não falar com ninguém. Ele se acalma e confia na proteção divina. Zaque chega e diz que lamenta. Daniel e Abednego já sabem da morte do pai de Malca. Zaque diz que chegou tarde, ele já estava morto. Abednego comenta que Zaque não devia ter enfrentado Nebuzaradã. Zaque diz que Malca está muito abalada, mas sendo amparada por Lia e Naomi. Daniel diz que ela precisará de fé e cuidado. Zaque avisa que irá contar à família, e Daniel se oferece para cuidar das coisas. Abednego comenta que se o rei fez isso com o sogro do governador, ninguém está a salvo. Daniel o chama de animal sedento por poder. Abednego diz que agora precisam redobrar a segurança. Daniel fala que pelo menos Asher é uma boa notícia. Abednego diz que foi um milagre, e Daniel sai para pegar tinta e visitar Asher. Urzabum é chamado por Darice a mando da rainha. Ele hesita, pois teria aula, mas vai com ela após o alerta de que a soberana não gosta de esperar. Samira e Talita avisam os filhos que vão trabalhar e os deixam com Helga. As crianças têm medo de Fassur. Helga estranha, mas eles dizem que ele falou coisas horríveis. Talita pergunta o que fazer, e Helga diz para elas irem que nada vai acontecer. Urzabum é chamado por Samu, que o acusa de dar aulas de flauta ao príncipe sem permissão. Ele tenta se justificar, dizendo que foi só uma vez e elogiando o talento do menino. Samu diz que o filho será rei, não músico, e o proíbe de dar aulas no palácio. Oferece uma compensação, mas ele recusa. Ela relembra o passado, diz que cumpriu seu destino, e ele questiona se não se incomoda por conquistar tudo às custas de inocentes. Samu responde que os fracos mereceram o fim. Urzabum lamenta que ela tenha se entregue às trevas. Ela afirma que domina o maior império da terra. Ele diz que ela conseguiu tudo, menos o que não se compra. Ela encerra a conversa e o manda embora. Zadok ensaia como pedir Zelfa em casamento para Zaque. Ravina o observa e brinca com a aflição do pai. Zadok ouve seu conselho e os dois se abraçam. Daniel visita Lázaro, que está se exercitando. Eles conversam sobre sua mudança e libertação interior. Lázaro conta que deixou a raiva e o desejo de vingança, e que agora fala com Deus com mais paz. Fica aliviado ao saber que Lior está em missão. Daniel revela que Belsazar está em perigo. Lior continua tentando montar o cavalo, faz promessas para ele andar, como pão de mel, até que o cavalo dispara. Talita e Samira vão à casa da lua falar com Oziel sobre Fassur. Ele se recusa a conversar e as expulsa, chamando-as de sementes do mal. Shag chega, nota o clima tenso e comenta sobre Helga e Zelfa. Samira diz que já estavam de saída. Shag pergunta se fizeram algo, mas Oziel nega. Ela aconselha Oziel a perder o medo de mulher. Lázaro demonstra preocupação com Lior e Belsazar. Daniel o tranquiliza, dizendo que Deus os guiará, e o encoraja a viver sua nova fase. Lázaro duvida por um instante, mas agradece. Ao se despedirem, pede que Deus proteja Lior. Belsazar comenta que já deviam ter notícias da Babilônia. Madai lembra da morte de Amitis e fala da dificuldade da princesa Nitocris em se comunicar. Belsazar reclama de Evil ter sido traído. Enquanto isso, o matador se aproxima sorrateiramente com uma espada, mas se esconde ao ver duas mulheres passando. Ele então tenta se aproximar novamente. Samu repreende Nebuzaradã por matar impulsivamente o sogro do governador. Ele se justifica, dizendo que agiu por impulso e que Marduk fala através dele. Samu alerta que sua sede por sangue pode afastar os deuses e causar medo no povo. Nebuzaradã diz que quer que todos tremam ao ouvir seu nome. Samu pede que ele haja com sabedoria, mas ele insiste que é o rei e não aceita críticas. Beroso chega com notícias sobre Nitocris, dizendo que ela continua arredia. Ao saber que o hebreu morto era amigo de Beroso, Samu lamenta e diz que levará condolências a Malca. Tamir e Samir fecham suas barracas, pois ninguém quer comprar dos hebreus. Zelfa está distante e surpreende os dois dizendo que vai se casar, pois Zadok pediu. Tamir e Samir tentam convencê-la a desistir, mas ela diz que a decisão está tomada. Quando questionam sua idade, ela se irrita e os expulsa da cozinha. O sobrinho de Ariana reconhece Joana e quer apresentá-la a Ariana. Ela se recusa, dizendo que Joana está ocupada. A rainha de Judá chega com Nitocris e expressa seu pesar pela morte do pai dela.
Nitocris, abalada, acusa o rei pela morte de seus entes queridos. Não tenta acalmá-la, dizendo que é perigoso falar assim. Lia e Naomi apoiam a prudência. Samu chega e todos a encaram em silêncio. Kedis elogia os olhos do novo governador, mas Shag diz que não o suporta, suspeitando que ele tenha mandado matar o próprio pai. Zack observa as duas. No bar, Oziel serve cerveja a Zack. Arioque conversa com Zack e diz que perdeu tudo, até a mão, enquanto Zack subiu ao poder. Ele questiona se Zack está feliz servindo o traidor do próprio irmão. Zack apenas o encara. Tamir diz que Zelfa não pode sair de casa. Elga defende que ela tem direito de escolher. Zelfa agradece por tudo, mas diz que precisa tentar ser feliz. Samir decide que vão pedir a Zack para impedir o casamento. Zelfa se surpreende. Zack pergunta se Arioque está provocando. Ele diz que não, só quer entender. Zack alerta que chamá-lo de traidor pode ser perigoso. Arioque insiste que não há outra palavra. Zack afirma que não pediu para ser governador e que Daniel também o apoia. Arioque diz que Daniel não luta por justiça, apenas segue sua fé. Zack pede licença e sai, deixando Arioque impressionado com sua frieza. Shag pergunta a Kedis sobre uma ideia misteriosa. Kedis diz que revelará quando estiver pronta. Shag responde que nem faz questão, mas Kedis diz que vai contar sim. Zelfa diz que se querem pedir algo a Zack, que esqueçam que ela existe. Samir lamenta, mas ela diz que terão que se acostumar. Ela vai arrumar os quartos. Elga pergunta o que fizeram. Tamir diz que vão consertar e pergunta das esposas. Elga responde que saíram para compras. Lázaro conversa com Deus dizendo que apesar de Lior ser atrapalhado e falar demais, tem um coração puro. Reconhece que Deus colocou Lior em seu caminho para ajudá-lo a ver seus erros e abrir os olhos. Pede a Deus que cuide do Folha Seca e também de Joana, mesmo sem saber o que aconteceu com ela, pois sabe que o Senhor pode protegê-los. Joana comenta que espera que Lázaro tenha despertado. Ilana acredita que sim e que a conversa com Daniel clareou as coisas. Dana se oferece para acompanhá-la, mas Joana prefere ir sozinha. Ilana pede que tenha calma. Ariana aparece de surpresa e Joana, irritada, pergunta o que ela está fazendo ali. Ariana diz que entende sua raiva, mas precisa que ela a escute. Belsazar diz a Madai que um dia sentará no trono e punirá os traidores. Madai promete apoio. O matador se aproxima com espada em punho. Lior chega e o vê assustado. Fassur lamenta que o governador ainda não respondeu às suas demandas, mas não desistirá. Talita e Samira, disfarçadas, o observam. Ele segue seu discurso e as reconhece. Elas dizem que só queriam conhecer o local. Fassur as acusa de estarem a serviço do inimigo e as expulsa. Elas vão embora. Deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado.